Muito bem! Estamos aqui mais uma vez para dissecar um álbum metálico. E dessa vez temos um álbum de covers, né? Lançado aí recentemente, né? Estamos aí em 2022, e um grande vocalista, né? Uma carreira extensa, resolveu fazer um lançamento de músicas que fizeram aí a sua cabeça desde moleque, né? Que são referências musicais. Eu estou falando dele, né? Do vocalista Udo Dirkschneider, né? Com My Way. E é interessante esse lançamento. A princípio eu meio que torci o nariz quando eu vi a lista de bandas, né, que tinham ali, as músicas. Mas falei assim, vamos arriscar, né? Vamos adquirir. E achei legal, me surpreendeu, né? Foi melhor do que eu esperava, né? Por vários quesitos que nós vamos agora dissecar o My Way. E o que me chamou a atenção e o que me fez até torcer o nariz, né, foi a última faixa, a faixa título de Frank Sinatra, né? Embora o clipe seja bem interessante, né, do jeito que foi abordado aí, ele lá limpando, né, varrendo o chão, acho que eu entendi o que ele quis passar, né, sobre a carreira dele, o trajeto musical dele, mas a música é uma música inesperada, né, a gente vai falar dela mais pra frente, que ela é a última do álbum, mas a princípio isso me deixou meio assim, né, com um pé atrás para adquirir o álbum, mas acabei adquirindo. E nós vamos dissecar então este álbum agora, né? São 17 faixas, então um álbum bem longo, né? Algumas mais conhecidas do pessoal aí do mundo metálico, algumas mais conhecidas como um todo, que são clássicos da música, e outras que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar, né? Principalmente a penúltima ali, que é uma faixa alemã, né? Mas nós vamos falar um pouquinho cada uma delas. E você já vê aí pela foto, né, que é um apanhado histórico da carreira aí do vocalista, né? Vocês vão ver desde o início, não só da carreira, da vida dele. Ele apresenta uma série de imagens aqui que a gente vai acompanhar a arte. Então tá aí, o disco e a contracapa, né, o fundo, o background aí do encarte. E aqui a apresentação de cada faixa e o seu artista original, né? Aí já vemos as primeiras fotos do pequeno Udo, né? E ele vai narrando aqui pelo encarte um pouquinho da história musical dele, quando que ele começa, né? Inicialmente, é claro, com a Sept, a dificuldade do começo, o que eles faziam, como era essa questão. Então achei bem legal, né, ele fazer esse levantamento histórico aqui. Gostei, né, dessa forma de apresentação. Não é original, mas gostei da forma de apresentação. E ele vai falando, e eu achei interessante que são citados os momentos aí, né, chave. Mas eu pensei que, para quem pensa que ele vai falar mais no Accept, não, ele conta realmente no início, depois vai lá falar da sua carreira solo, né, quando começou, lá com Animal House, que era o primeiro álbum, né, e conta um pouquinho mais dessa sequência, né, do que foi acontecendo. Tem aí algumas fotos dele já, né, atuais, né, em relação ao seu momento atual de carreira, e ele vai comentando um pouquinho, né, da carreira solo que ele teve, ou que tem na verdade, né? Comenta também da reunião, né, quando ele voltou aí pro Accept, mas muito rápido, né, e volta para sua carreira solo. Então vocês podem ver com mais calma, quem quiser dá um pause aí e pode ler com mais calma toda essa questão da carreira solo do Udo. Aqui tem uma foto legal, né, do Monsters of Rock, que deve ter sido realmente um momento marcante na carreira da banda, quando eles estavam realmente estourando ali, com vários videoclipes, né, provavelmente da turnê, provavelmente do Balls to the Wall, né, me lembro mais ou menos desse período aí, que a banda estava subindo demais, né, crescendo muito aí no meio musical. Aqui os créditos e mais algumas faixas, umas fotos, né, do começo de carreira, alguns momentos aí deles na Rússia, né? E aqui a continuação e os créditos da banda. Então aqui tem uma coisa bem interessante que vale a pena falar para vocês, que poxa, a gente tem alguns ex-Accept, né, tocando aqui com ele. Então
O Peter Baltz, o baixista do Accept, aí, que saiu da banda recentemente, está aí presente como baixista, o Peter Baltz, baixista do álbum, tocando as faixas, né, de baixo. O Stefan Kaufmann, o eterno brother dele ali, né, que inicialmente como baterista, depois como guitarrista e aí como produtor. Então, o grande brother dele, né, o Stefan Kaufmann, eu acho que ele, se eu não me engano, ele parou de tocar bateria porque estava com problema nas costas, né? Ele tem alguns problemas de saúde e até por isso também não acompanha tanto a banda. E uma série de guitarristas aí convidados, né? Além de órgãos, instrumentos diferentes, né? Órgãos, saxofone, trombone, trompete e por aí vai. E é claro, um dos destaques na gravação, o filho de Udo, né? O Sven Dyrkschneider, tocando bateria. E a gente percebe isso na gravação do álbum aí, um bom destaque para a bateria, do tipo assim, vai lá filhão, arrebenta, né? Vou dar um destaque para você aqui nas gravações. Aqui também, mais uns créditos de estúdio, né, falando um pouquinho sobre isso. Então vocês veem que o engenheiro de som, né, o Stefan Kaufmann, os arranjos, então boa parte da produção aí, né, feita pelo brother do Udo. E vamos então começar a destrinchar, né, dissecar faixa a faixa. A abertura com uma faixa que eu pessoalmente não conheço, a versão original, né? Achei um cover interessante e as vocalizações um pouco fora do padrão que a gente espera do Udo, né, para Faith Healer. Ok, então ele deve ter um motivo para ter escolhido essa faixa de abertura, mas achei assim apenas ok, né? Já a segunda, aí pega fogo, literalmente pega fogo, né? A faixa Fire. Eu já conheci essa faixa, o grupo More já tinha gravado essa faixa lá atrás, nos anos 80, né? Na New Wave of British Heavy Metal, né? E é uma faixa bem legal mesmo, tem uma pegada que tem tudo a ver, se você quiser deixar ela pesada. E achei que essa versão do Udo ficou boa, né? Podia até ficar um pouco mais pesada, tem como referência, né, a do More lá atrás, né, dos anos 80. Achei que ficou bem legal assim, a interpretação que ele deu, bem carismático, embora pudesse estar um pouquinho mais pesada, né? A gente saiu com a terceira aí, Sympathy, do Uriah Heep. É uma faixa bem trabalhada, assim, misturando melodia com peso, mas aí os vocais já típicos do Udo, né? Então uma música que acaba ficando ali dentro de um padrão mais que esperado, não há nenhuma surpresa, né, porque vai acontecer. Aqui sim, a próxima é uma grande surpresa, né? E sim, em cada faixa o Udo vai falando por que ele escolheu, né, o motivo dele escolher a devida faixa. E aí, quando ele comenta, né, They Call It Nutbush, da Tina Turner, né, Ike Tina Turner, é interessante porque é uma faixa muito inesperada. Aí que tem os metais, né, trompete, trombone, sax, com peso. Então ficou uma faixa bem interessante, embora a música não me diga muita coisa assim, uma faixa que, nossa, vai grudar em você, mas ficou pelo menos interessante, né? A seguir, Man on the Silver Mountain, todo mundo conhece, eu deveria conhecer, do Rainbow, mas aqui, putz, acabou não ficando muito legal, na minha opinião ficou muito legal, porque primeiro que o próprio Udo fala que o Dio é tipo, insuperável, um dos melhores vocalistas, então fica difícil, né, ele tentar combinar os vocais dele com aquela voz, né, de veludo do Dio. E os solos também ficaram um pouco abaixo, mais simplórios aí em relação, né, ao Ritchie Blackmore. Então, difícil, né, um cover desse naipe para qualquer banda, né? Às vezes as bandas deixam muito parecidas, né, emulam muito parecido. Aqui não ficou nem uma coisa nem outra, não ficou nem tão original, assim, diferentão a sua versão, a sua versão, nem a cópia, né, nem o xerox da faixa. Então, talvez por isso eu tenha achado meio estranha, né? Uma outra faixa interessante aí, que tem outras versões que eu acho que são definitivas, é a Hellraiser, né, do Switch. Por quê? Porque o Raven, já tinha feito também uma versão para essa faixa lá atrás, né, no Rock Until Drop, né, e não tem, acho que não tem versão melhor, nem a dos próprios Switch seria melhor que a do Raven, ou Raven, como quiser,
né, para mim uma versão definitiva. E aqui ficou uma versão um pouco mais contida, né, mais com aqueles vocais bem agressivos, lembrando, né, o Gallagher, né, do Raven mesmo, que fez parceria com o Udo. Então, o instrumental podia estar um pouquinho mais pesado, os vocais estão bem legais, então eu diria que pelos vocais uma faixa de destaque, né, mas ela ficou apenas como boa, né, porque o instrumental poderia estar um pouquinho mais pesado, tá? Mas é uma faixa interessante aí, né, o cover ficou interessante. Seguindo aqui, temos No Class do Motorhead, é outro também que é difícil ser superado, o instrumental ficou bem legal, mas os vocais parece que não encaixam muito bem, né? O vocal do Udo, às vezes tem que encaixar com a música, né? Toda a música que encaixa bem com os vocais dele, que são bem diferenciados, né? Como, por exemplo, a Rock and Roll do Led Zeppelin, que ele mesmo admite não curtir muito a banda, né? Acabou fazendo um cover, ficou bem energética, e aí sim, encaixou, né? Eu acho que o vocal encaixou legal aí porque ele pretendia fazer. Eu entendo até referência aí, podia até ter colocado até um pouco menos de peso, essa ficou mais pesada, né? E você vai gostar, com certeza você vai gostar do resultado final dessa faixa, né? Outra que eu não conheço, a versão original, é The Stroke, né? Mas achei legal que ele fez aqui, né? O jeito que ele deixou com o peso aqui, a interpretação bem variada, ou seja, saiu daquele vocal já esperado, que a gente espera do Udo, para umas coisas com um pouco mais de interpretação diferente. Então achei que o resultado final ficou legal, é uma boa faixa também, né? Mas a melhor de todas vem agora, né? Então para mim o destaque do disco é a Painted Black, né? Porque assim como o Udo, eu e ele temos uma coisa em comum aqui. A gente acha que essa música é a melhor dos Stones, né? Não é Satisfaction, não é nada, nenhuma outra, mas é Painted Black, né? Impressionante, essa faixa me toca demais, assim, é sensacional, por tudo aí que, não só pela referência musical dela, mas o que ela significa também, como letra, né? E dá para notar que nessa faixa o destaque aí, né, que o Udo, além do Udo mesmo, né, o filho dele. Então você vê a bateria soando bem legal mesmo, isso em várias músicas. Então acho que foi um dedinho ali na produção para mostrar, aqui meu filho, né, tocando bateria. Eu adoro essa música, achei que ficou muito boa, combinou legal, né, ele encaixou ela muito bem com o vocal dele. Então música que eu gostei pra caramba, seria o meu destaque do álbum, né? Mas acho que qualquer um que tocar essa música eu vou gostar, é uma questão pessoal minha aqui. Em seguida temos uma outra música bem legal, não tem nem o que falar dela, né? Scorpions com He's a Woman, She's a Man, né? Versão que ficou bem legal, também uma versão muito boa. E o Udo também fazendo uma referência aí, né, aos pioneiros do metal germânico, né? Não tinha como não fazer, além do Accept, né? O Scorpions veio um pouquinho antes, mas ele fazendo essa referência, né, que o Scorpions abriu as portas aí, né, para a galera. Não que o Accept não tenha, né, os seus próprios méritos. A porção final aqui do disco, a gente tem uma faixa que é impressionante como combina demais com a voz dele, né? A TNT do AC/DC, porque não tem jeito, né? O Bon Scott é muito interessante como casa, né? O estilo de cantar com o Bon Scott com o que o Udo fez aqui nessa faixa também é um destaque, junto com o Paint Black. Eu acho que são as duas melhores, né? A TNT, que é uma faixa muito boa também e casa muito com a voz do Udo. Acho que na voz dele tem que ter isso, né? Tem que casar o estilo da música, né? Em seguida temos a faixa aí Jealousy, que acho que tem um significado pessoal para ele. Ele comenta aí no texto que conta um pouquinho sobre você acabar gostando mais da música do que de outras coisas. É uma balada, né? Ficou ok, mas é isso só, né? Acho que mais pelo significado pessoal para ele, né, do que música em si, né? A seguinte, gente, eu tinha muito medo de escutar essa versão, porque assim, com medo de medo, eu falei assim, meu, será que eles vão estragar essa música, né? O que vai acontecer com Hellbent for Leather do Judas Priest? Mas ficou legal, acabei gostando, né? Por quê? Porque ele não cantou como se esperava que ele cante, né? Como o Udo cante. Ele fez as variações legais ali, cantou com interpretação um pouco diferente, né? Eu acho que é isso que ficou legal nesse álbum de covers. Ele saiu um pouquinho da zona de conforto dele e usar algumas variações vocais. Aliás, uma dica aí,
Quem sabe ele faz isso no próximo disco solo, né? A gente tem algumas coisas diferentes pelo caminho. Então também é mais um destaque aí desse álbum, tá? Assim como Hellbent for Leather, uma que fiquei meio assustado, falei assim, nossa, o que será que vai sair disso, né? É o cover do Queen, Will Rock You, mas essa aqui não tem erro, né? Qualquer um que toque, qualquer um que faça, vai ficar boa, né? A música em si, ela é um super clássico, mas ele deixou ela bem metálica, ele deixou ela bem pesada, muito mais do que eu esperava que fosse ficar, né? Outra faixa que eu gostei também, um ótimo destaque, porque eu não esperava que ele deixasse essa faixa tão metal como ela ficou. Eu esperava que ele desse um arranjo diferente ali, respeitando um pouco, né, o som mais rock, mas não, ele transformou ela no metal mesmo, né? Então gostei também, né? Uma que não conheço a música original, mas acredito que já que ele gostou dela, né, ele cita que gostou demais, é uma faixa um pouco mais recente, 2003, em relação às outras que são usadas nos anos 60, 70, 80. Ela é um ritmo meio de uma marcha, meio melódica assim, tem uns coros aí, um andamento meio arrastado, Ken Zurich, não posso falar muita coisa, mas se ele gostou, se ele quis colocar aí por também motivos pessoais, um pouco da história da vida dele, ok, né? Mas ok apenas, né? E como eu falei lá no comecinho aqui do nosso papo, né? A faixa mais inesperada, mais interessante, podemos chamar assim, né? Por causa do clipe, totalmente até entendível aí por esse motivo, e o resultado dela ficou bizarro, né? A My Way, do Frank Sinatra, né? Ele tentou uma versão bem mais próxima do que o Sinatra fazia, então uma versão Big Band aí, né? Uma versão estilão lá, Frank Sinatra, sem peso, sem nada de metal. Eu acho que ele tentou se aproximar mais do original, então achei que ficou bizarro, né? Mas enfim, vai lá, escuta, veja o videoclipe, vê o que você acha. Talvez, não sei se foi a melhor escolha para fazer um clipe para divulgar, porque por esse clipe eu não queria comprar o disco não, tá? Mas enfim, fica na sua opinião, tá? Vamos então às notas, né? O que aconteceu com esse disco aí, o My Way. Então a arte bem legal, né? Achei que a ideia foi boa, né? De colocar fotos antigas, falar um pouquinho, talvez mais histórias, nem tanto ficar falando do que a gente já conhece do Accept, da história da carreira, mas ele podia contar, sei lá, algumas curiosidades, né? Podia colocar alguns momentos icônicos, como ele fala dos discos, né? Quando ele fala que, pô, teve um show lá do Sweet que ele e o Stephen Kaufman estavam no show, mas eles não sabiam, só descobriram um ano depois, quando eles se encontraram. Acho que podia ter mais coisas assim curiosas, que ele deve ter muita história para contar. Talvez isso podia estar lá no encarte. Os músicos muito acima da média. É claro que destaque para o Udo e para o filho dele. E algumas outras coisinhas assim que eu achei que podia aparecer um pouquinho mais, principalmente pelo Peter Baltz aparecendo um pouco mais de baixo, podia estar aparecendo na gravação, né? A produção acima, perfeita, assim, a produção muito legal, cristalina, né? Assim, muito bem produzido, né? Aproveitando o máximo esse período da pandemia, porque o álbum foi gravado durante a pandemia, né? No momento que não dá para sair em turnê, eles resolveram fazer isso, então achei que a produção ficou top, né? E as composições têm seus altos e baixos, óbvio, né? Um disco de cover sempre vai acontecer isso, né? As faixas desconhecidas para mim, por exemplo, né? Então mais para baixo e outras mais para cima. Algumas encaixam melhor no vocal dele, outras nem tanto, né? Por isso que eu aplico aí uma nota 7 e com isso temos uma média 8. Então é um disco recomendável, sim, né? Para quem gosta de cover, para quem gosta de Udo, para quem gosta de Accept, né? Ou para quem quer ter curiosidade de escutar umas versões com estilão diferente, tá? Então vamos ficar por aqui. Veja aí, deixa o seu comentário se você gostou, se você não gostou, se você concorda ou não concorda, né, sobre essas versões. E até a próxima.